Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para falar de um assunto um pouquinho diferente. Eu vou começar a conversar com vocês, ainda no assunto de ciência política, TGE, essas questões que a gente já vem conversando, mas agora voltado um pouquinho mais para o constitucional, assim, nessa ligação entre constitucional e ciência política, constitucional e TGE. Então, para começar o nosso assunto, eu escolhi falar para vocês sobre uma palavrinha, um conceito que se chama constitucionalismo. Para a gente começar a entender o que significa uma constituição, na verdade, né? Então, assim, para a gente começar a falar, uma definição ou um significado do que seria esse termo constitucionalismo é a gente perceber que existe um sistema normativo, quer dizer, um sistema de leis, né, por exemplo, que esteja acima de todo mundo, especialmente acima daquelas pessoas que têm o poder, né? E isso serve, logicamente, para limitar o poder dos governantes. Eu costumo até fazer uma imagem assim, né, quando eu estou conversando com os alunos em sala de aula, em pegar, por exemplo, uma Constituição, e aliás, depois a gente conversa sobre essa coleção, tá? Uma outra oportunidade. Mas fazer um gesto assim, né? Como se a gente conseguisse, pelo visual, perceber que a gente tem Constituição, que a gente tem constitucionalismo, quando a Constituição está acima de todo mundo, independentemente de quem seja essa pessoa, né? Seja um cidadão comum, um cidadão normal, um governante, um representante do legislativo, não importa quem seja, né? Então a Constituição está acima de todo mundo, né? Então a gente consegue perceber que de fato existe uma Constituição, existe o constitucionalismo. Não basta chamar um livrinho de Constituição para que ele seja de fato. Né? Para ser uma Constituição de fato, precisa estar acima de todo mundo. Muito bem, daí a seguinte questão que nos preocupa ou que nos interessa é perceber quando começa a existir isso. Né? A gente falando mais ou menos de história mundial. Né? Depois eu falo um pouquinho mais do Brasil. O nosso interesse, logicamente, é entender o Brasil. Mas primeiro eu falo um pouquinho de questão mundial. Então, a gente consegue perceber que existem constituições de fato nesse sentido, assim, né? Livrinho acima de todo mundo, especialmente a partir do século XVII. Mais apropriadamente no século XVIII. Né? O século XVIII é o século que se estabelece de fato, mas no século XVII a gente começa a perceber esse início. E isso começa a acontecer especialmente por conta das chamadas revoluções burguesas. Uma mais famosa é a do século XVIII, que se chama Revolução Francesa, que é de 1789. Mas antes disso, na Inglaterra já tinha acontecido uma revolução burguesa, que é chamada de Revolução Gloriosa, que eu também já mencionei em alguns momentos aqui para vocês. Então, a partir disso é que a gente começa a perceber esse movimento do constitucionalismo, de ter um conjunto de leis acima de todo mundo, especialmente dos governantes, que daí a ideia inicial é que isso seja para limitar o poder dos governantes, acabar com as monarquias absolutistas, garantir direitos para as pessoas também. E tudo isso acontece num movimento em que se começa a aplicar a ideia de separação de poderes, que daí propicia tudo isso, né? Então a gente tem assim, falando de constitucionalismo mundial, algumas etapas clássicas, né? Tem gente que chama de geração, dimensão. Né? Então, se eu vou falar para vocês uma das visões mais comuns, mais famosas, é de acompanhar e analisar essa transformação do constitucionalismo, lembrando o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. A gente consegue perceber a transformação do constitucionalismo acompanhando essas ideias. Então, o primeiro momento, uma primeira etapa, ou geração, ou dimensão, como vocês preferirem chamar, é aquela que vem ao redor da ideia de liberdade, que vem a partir das revoluções burguesas, da Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Revolução Americana também, que é de estabelecer aqueles direitos básicos de liberdade, né? Aqui, de liberdade. Os direitos individuais, a questão da propriedade. Então, isso começa a aparecer nessas primeiras constituições que podem ser chamadas assim no mundo, tá? Por enquanto, vamos visualizar a Europa. Depois eu falo um pouquinho dessa aplicação aqui no Brasil. Então, pensando em França, Inglaterra, claro, a gente pode também vir aqui para a América, Estados Unidos, lá pelo século XVIII também,
mas primeiro nesses ambientes. Então, são os direitos que giram em torno da liberdade. Aí um segundo momento, uma segunda etapa, vem aí especial no comecinho do século XX, por aí, bem início do século XX, que são aquelas constituições que começam a surgir pensando na ideia de igualdade, né, de proteção do Estado, interferência do Estado também. E aqui uma questão curiosa, que uma grande constituição representativa deste momento é a Constituição Mexicana, que é do comecinho aí do século XX, né? E uma curiosidade, essa Constituição mexicana que representa essa modificação, que representa essa preocupação do Estado com a questão social das pessoas, ela ainda existe hoje. É a Constituição mexicana atual. Claro que com algumas alterações, obviamente, mas é a Constituição mexicana deles hoje em dia, hoje, 2020. É essa que eles fizeram lá em 1917. Então, nós temos essa preocupação com esse movimento, que é a preocupação do Estado com o bem-estar das pessoas, né, dos seus cidadãos. E aí vem preocupação com a educação, com saúde, essas questões todas. Aí nós temos um terceiro movimento dessa divisão clássica do constitucionalismo, que gira em torno das questões de fraternidade, né? Lembrando lá que eu falei no comecinho, que é a relação com o lema da Revolução Francesa. E aí vem especialmente aí da metade para o final do século XX, especialmente também por conta das consequências da Segunda Guerra Mundial. Aí os países começam a se preocupar e perceber que eles precisam também cuidar de algumas questões internacionais, meio ambiente, a paz, a segurança. Então, são essas ideias em torno da fraternidade. O que acontece aí, então, que as constituições começam a prever isso, né? Prever essas questões também internacionais. E o interessante é perceber que uma etapa não descarta a outra, a gente vai somando, né? Então, as constituições que vão sendo feitas a partir desse momento, elas são maiores, e aí estou falando realmente até de volume de artigos, de proteções e direitos, elas são maiores que as lá da primeira etapa, que focavam só exclusivamente a questão da liberdade, né? Então, no momento falava-se mais de liberdade, no segundo momento se acrescentam as ideias de igualdade, e no terceiro momento se acrescentam ainda as ideias de fraternidade. Assim, uma divisão bem simples, bem objetiva, para a gente entender um pouquinho essas questões, né? Mas o importante é lembrar que essas coisas todas estão num texto, geralmente, né, estão escritas num texto, e que esse texto está acima de todo mundo. Então, uma curiosidade, algo que é interessante perceber, é que essas proteções todas, essa preocupação com os direitos das pessoas, mesmo lá num primeiro momento, lá na primeira etapa, são preocupações bem recentes, como vocês perceberam. Estou falando de Revolução Francesa, estou falando de Revolução Gloriosa. E apesar de que para a gente, para a nossa vida, isso pareça muito antigo, porque foi lá no século XVII, foi lá no século XVIII, em termos de história de humanidade, isso é bastante recente. Imaginem toda a história que aconteceu até esse momento em que não se preocupava com os direitos das pessoas. Então, uma questão bastante interessante perceber. Como eu falei para vocês, essa é uma análise um pouquinho assim geral, a partir dos grandes acontecimentos europeus. E aí a gente começa a se perguntar sobre o Brasil. Como é que o Brasil se encaixa nessa questão? O constitucionalismo também existe no Brasil? Logicamente que sim, mas no momento bem mais recente do que essas situações que eu mencionei para vocês aí, de primeira etapa, especialmente, né? Que aconteceram lá em outros países e nos países especialmente europeus. Porque a gente começa a falar de Constituição e de constitucionalismo exclusivamente quando a gente tem um Estado. E aí vamos pensar no Brasil. Eu sei que a gente comete um equívoco que é bastante comum quando se fala de Estado brasileiro, que é ficar contando a partir de 1500. A história brasileira tem mais de 500 anos. Não, se a gente fala de Estado brasileiro, não. Porque lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, o tal do chamado descobrimento, né? Quando os portugueses chegaram aqui, nós pertencíamos à história portuguesa, a Portugal, ao Estado português. Então, quando se fala de Estado brasileiro,
e se fala de história do Brasil enquanto Estado, a gente precisa contar exclusivamente a partir da independência, que é o século XIX. Então, a nossa história começa a partir do século XIX. Eu sei que eu já mencionei isso em algumas situações, né? A nossa história enquanto Estado ainda não fez 2 séculos. Então, somos um Estado bastante jovem. Pois é. Então, pensando nisso, pensando nessa questão do Estado brasileiro, a nossa história constitucional começa no século XIX, com a nossa primeira Constituição. Tivemos algumas, sim, algumas várias constituições, bem diferentes entre elas, inclusive, né? Então a gente pode pensar, assim, tentar colocar tudo num conjunto para ver algumas características parecidas, né? Algumas questões semelhantes. A gente pode fazer o seguinte, dividir em fases. Então tem uma primeira fase, eu sei que o termo é contraditório, tá? Então preste atenção nesse termo que eu vou falar. Nós temos uma fase que pode ser caracterizada, a nossa primeira fase, nossa, brasileira, como liberal centralizadora. Como assim? Né? Se vocês conhecem um pouquinho esses termos, vamos pensar no que é básico. Liberal fala de liberdade, centralizador é o controle. Então, né? Como assim liberal centralizador? Pois é, essas duas palavras elas se encontram na nossa primeira Constituição, que é a Constituição do Império, de 1824. Porque lá nós tínhamos características liberais, sim, dessas que combinam até lá com a primeira fase que eu falei do constitucionalismo, a preocupação com os direitos individuais, com a propriedade, com a liberdade, sim. Mas nessa nossa Constituição nós temos algo que foi implantado aqui no Brasil que se chama poder moderador. E este poder moderador, na prática, virava um poder centralizador. Então, nós temos uma Constituição que, sim, é muito avançada em certos aspectos, especialmente nesses aspectos liberais, mas que tem essa contradição desse poder moderador. Então, em linhas gerais, liberal centralizadora por causa disso, tá? É a do Império. Depois a gente tem uma fase republicana. Claro, a fase republicana, nós somos república, pelo menos oficialmente, né? Se vocês quiserem ver algumas características curiosas, vejam algumas aulas anteriores que eu falei, né, do que é república mesmo. Mas enfim, especialmente lá quando eu falei das formas de governo. Mas vamos deixar essas questões um pouquinho de lado agora, né? Mas estamos, sim, numa fase republicana desde 1889, oficialmente, claro, né? Mas essa segunda fase, que é a fase republicana, especialmente se refere ao comecinho da nossa república, né? E esse comecinho, eu vou falar aqui datas constitucionais, tá? Então, esse comecinho é representado por 1891, que é o ano da nossa primeira Constituição republicana. E nessa fase republicana, a gente tem duas questões importantes iniciais. Uma é a influência do positivismo. Positivismo é uma ideologia que acompanha, faz parte do nosso exército. Vocês se lembram que a nossa república, esse início em especial, é muito marcada pela participação do exército, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, essas pessoas, né? Então tem essa questão do positivismo. Eu já mencionei em alguma aula anterior também, mas eu vou deixar aqui, não vou falar muito sobre isso, para a gente conversar numa próxima oportunidade. Só vou deixar aqui de novo, como sempre eu faço essa ressalva quando a gente fala de positivismo, só vou deixar aqui uma questão para vocês pensarem. O lema do positivismo pode ser representado por ordem e progresso, né? Tá, então depois a gente fala sobre isso. Mas tem essa influência do positivismo aqui na nossa república, nesse começo de república, e ao mesmo tempo tem muita influência, não na Constituição em especial, mas na prática de um movimento chamado tenentismo, bem no comecinho da república. Bem interessante também, dar uma olhadinha, pesquisar o que significou esse movimento chamado tenentismo, e a partir desse movimento surge uma figura política emblemática, importante, talvez não tão conhecida, que se chama Luiz Carlos Prestes, aqui no Brasil. Tá? Então, só mais algumas dicas para vocês darem uma olhadinha mais tarde, mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase que se identifica é a fase autoritária.
Sim, porque nós tivemos governos explicitamente autoritários e constituições que o acompanham também, né? Nós temos uma primeira constituição que é explicitamente, que é declaradamente autoritária, que é de 1937, que é lá do Estado Novo, que é durante o governo Getúlio Vargas, né? Uma parte desse governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas no primeiro momento, que depois tem o retorno ainda, né? Mas nesse primeiro governo Getúlio Vargas tem uma grande parte autoritária, que daí ela é definida a partir dessa Constituição. Inclusive, a gente costuma ouvir falar dela, tem um apelido chamado de polaca, né? Essa Constituição que eu estou falando de 37. Tá? Então, ela é explicitamente autoritária. E tem mais um período autoritário, que é o do governo militar. A Constituição não é tão explícita assim, não, né? Porque aqui há uma curiosidade. Não é a Constituição de fato que define as coisas, e sim os atos institucionais, né? Mas a Constituição de 67, que depois houve oficialmente uma emenda em 69, que também aí representa esse período autoritário, né? Mas aí, se vocês forem pesquisar essa parte do governo autoritário brasileiro, que é o governo militar, é importante não fixar atenção exclusivamente nas constituições ou na Constituição, e sim nos atos institucionais, os famosos AIs, tá? Então, nós temos esses dois momentos aí. E aí, o que representa essa fase autoritária? Quando a gente tem concentração de poder. Aqui eu já vou deixar para vocês também um questionamento, né? Se vocês se lembram, né, alguns minutos atrás que eu falei o que seria o constitucionalismo, essa questão de ter uma constituição acima de todo mundo, especialmente dos governantes, para a garantia dos direitos. E tudo isso acontece a partir de uma separação de poderes. Então, se nós temos especialmente esses dois momentos que são chamados autoritários, isso quer dizer que eles desrespeitam essas ideias básicas que eu acabei de mencionar. Então, o questionamento que eu queria deixar para vocês, por enquanto, é: será que a gente poderia chamar isso de Constituição? Será que a gente poderia classificar como uma fase de constitucionalismo? Isso, né? Então, né? Deixa para vocês pensarem. Aí tem uma última fase, que é definida como liberal social, que aí tem outras constituições representativas, e aí a gente entra especialmente, e tem muita influência daquela última fase lá que eu falei do constitucionalismo mundial, que é aquela preocupação com fraternidade, com as questões internacionais. Então eu menciono aqui duas, é claro que tem uma aí que ficou de fora, que depois a gente conversa sobre ela. Mas eu menciono especialmente duas aqui, que é a Constituição de 1946, logo na saída do governo do Estado Novo, que é uma Constituição que tem essa influência dessa ideia de fraternidade, mas mais especificamente, o exemplo mais representativo disso é a nossa Constituição atual, né, que eu até comecei mostrando para vocês aqui. É a nossa Constituição atual, que é a de 88, que é a nossa em vigência atualmente, que tem muito essa influência dessa ideia de fraternidade, preocupação internacional, questão de meio ambiente, de paz, né, tudo isso entra muito nessa preocupação. E, aliás, eu mostrei, né, essa capa para vocês. Depois eu vou comentar em outra oportunidade essa coleção que estou mostrando aqui, mas aparece aqui uma figura que talvez muitos de vocês que vão ver essa foto, talvez não reconheçam. Mas essa figura que está aqui na foto, ele é um grande nome dessa modificação e dessa formulação dessa nossa Constituição atual, que se chama Ulisses Guimarães. Também vale a pena pesquisar um pouquinho sobre o nome dele. Ele aparece, a imagem dele, por isso que está aqui na capa, né, nessa coleção. A imagem dele está muito vinculada à formulação, à discussão e ao momento da promulgação dessa nossa Constituição, tá? Aliás, depois a gente conversa sobre isso, claro, né? Mas para terminar com essa última definição que eu falei agora, né? Eu falei a palavra promulgação. Tem as constituições têm essa classificação, né? Elas podem ser promulgadas ou outorgadas. Nesses exemplos todos que eu mencionei para vocês, aqui do Brasil em especial, tem Constituição que é promulgada
tem Constituição que é outorgada. Esta nossa atual, ela é promulgada, né? O que isso significa? Significa que ela vem de uma discussão, de uma assembleia constituinte, com participação popular, as pessoas elegem os seus representantes para discutir na Constituição os seus interesses, né? Então, isso que significa uma Constituição ser promulgada. Uma Constituição, ela é outorgada quando ela vem da ideia do governante, né, para seguir a ideia do governante. Ela é feita a partir da vontade do governante. Tivemos também, na nossa história constitucional, tivemos também constituições outorgadas. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Então, se vocês ficaram curiosos para saber mais detalhes, o que aconteceu em cada momento, então vocês aguardem que a gente volta a conversar sobre esse assunto. A minha ideia é fazer um vídeo mais curtinho sobre isso, só para despertar o interesse de vocês mesmo nesse assunto constitucional, que é tão importante, especialmente nesses momentos que a gente vive na atualidade. Então era isso que eu tinha para vocês hoje, pessoal, e aí a gente se encontra numa outra oportunidade, tá? Até mais. Tchau.